TVU, Canal Universitário de Fortaleza. O programa Destaque de hoje está recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, professor e deputado Arthur Bruno. E hoje nós vamos falar sobre o lançamento do seu livro, Atualidades do Brasil e do Mundo. Mas antes, deputado, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso programa Destaque. Eu queria saber um pouco mais da sua história. Eu queria saber um pouco mais do seu passado. Quando foi que, de repente, certo, você disse, não, eu quero ser professor e foi ser professor? Bom, primeiro é um prazer muito grande estar aqui com você, Jonas. Eu fiz o vestibular para Direito, na UFC. E naquele momento o meu objetivo era ser diplomata. Eu estava estudando inglês, francês, resolvi fazer Direito porque na prova para o Instituto Rio Branco lá em Brasília, que é a Escola de Diplomatas, exige muito conhecimento sobre Direito, né? E logo no primeiro semestre eu fui convidado para dar aula numa grande escola de Fortaleza, para dar aula de moral e cívica, né? E era meio religião, eu era muito ligado a grupo de jovens da Igreja Católica. Bom, o fato é que eu me apaixonei pela sala de aula. Era um garotão de 19 anos e de repente fui convidado para outras escolas e 4 anos depois convidado para dirigir um curso pré-vestibular, também dar aula de geografia e de história. Enfim, me tornei professor, me apaixonei pelo magistério, larguei o curso de Direito e depois, muito tempo depois, eu cursei pedagogia, né? Portanto, eu nunca imaginei que seria um professor como profissão, né? Mas me tornei professor na prática e até hoje eu não consigo imaginar fazendo outra coisa que não dando aula. Então, eu sou professor há 36 anos, né? De história, de geografia, na época... Pois é, professor, formado em pedagogia e ser professor de geografia, porque rima. Pois é, eu sempre Como gostei é isso? muito, eu estudei no Colégio Militar, e no Colégio Militar eu tinha bons professores de história e geografia, e me apaixonei por essas duas disciplinas. Eu sempre gostei muito de estudar, independentemente de prova, independentemente de exigência do professor. Eu tinha essa curiosidade pelo mundo, pela história. E aí, quando comecei a dar aula de moral e cívica, né? E aí de moral e cívica para história é muito perto, né? E, enfim, e aí o cursinho me descobriu. Eu fui ser professor de curso pré-vestibular e me associei a um grande cursinho aqui da cidade. Fui diretor de um grande cursinho. E pode dizer o nome? O cursinho era o GeoStúdio. GeoStúdio. Chegou a ser o maior cursinho pré-vestibular de Fortaleza, na época, na década de 80, né? E no final da década de 80, segunda metade da década de 80, e esse cursinho gerou um colégio. E aí nós criamos um colégio, o Colégio GeoStúdio, que também foi uma grande escola. E eu dava aula e ao mesmo tempo era diretor e era associado, era sócio desse colégio e também do cursinho. E, enfim, isso foi até 87. Quando chegou o final de 87, eu gostava muito de política também, já tinha me filiado ao partido político, que é o partido que até hoje é o meu primeiro e único partido, que é o Partido dos Trabalhadores, e aí decidi ser candidato a vereador, estimulado pelos alunos, pelos colegas professores, e aí eu vi que não dava para, ao mesmo tempo, dirigir uma escola e ser vereador, achei que não era correto, vendi a minha parte, também eu achava que o colégio passou a ter um rumo que eu não estava concordando, e aí fiquei dando aula nesse colégio e em outros, e fui eleito em 88, e até hoje tenho um mandato parlamentar. Mas como era dar aula, por exemplo, no cursinho, né? Você tem aquela sala de aula tradicional e o cursinho geralmente era verdadeira multidão. Como é dar aula e como é o aproveitamento da aprendizagem que era para aqueles estudantes que estavam fazendo o pré-vestibular? Eu costumo dizer o seguinte, um professor que consegue dar aula numa turma de cursinho para 300 alunos e os alunos prestarem atenção, ele faz qualquer coisa na vida. Com certeza. Porque não é fácil você imaginar uma aula de 50 minutos para 300 alunos. E a gente dava aula e o silêncio era total.
não é? E aí depende muito da didática do professor, não é? Eu sempre me dei muito bem, graças a Deus. Dava aula de história, dava aula de geografia. E já dei aula para 5.000 alunos em ginásios, né? Com microfone, enfim. E eu acho que o professor ele tem que ter uma técnica, né? Ele tem que ter uma técnica de prender a atenção, de movimentar os alunos participarem da aula. Eu sempre dei uma aula em que os alunos participam, eu pergunto, dê sua opinião, fala aí, o que é que vocês acham disso? É isso ou aquilo? E vai movimentando, o aluno vai se prendendo, né, àquele momento. E para mim sempre foi um prazer muito grande. Até hoje continuo dando aula em cursinho. Nunca deixei de dar aula, sempre. Quando está perto do Enem, do Exame Nacional de Ensino Médio, os cursinhos, as escolas sempre me chamam para dar aquela aula de auditório, né? E eu gosto muito. Eu espero, enquanto ter saúde, eu espero continuar na sala de aula. E essa paixão pela política, como foi que surgiu? Tem muito a ver com o grupo de jovens da Igreja Católica, não é? Eu entrei no grupo de jovens aí com 15, 16 anos, em plena ditadura militar, isso na segunda metade da década de 70, portanto estávamos em plena ditadura militar, e a Igreja Católica naquele momento tinha uma linha mais avançada, progressista, questionando o regime militar, e nós discutíamos isso nos grupos de jovens. Naquela época não havia centro acadêmico, não havia grêmio, todos estavam fechados pela ditadura militar, e a igreja era um dos poucos espaços que a juventude tinha para discutir política. Então comecei a discutir política na igreja, né? E aí entrei na universidade, na Faculdade de Direito da UFC, muito politizada, se discutia muito política. Logo em seguida entrei para o centro acadêmico, já houve aí a reconstrução da União Nacional dos Estudantes, em 78, foi justamente o ano que eu entrei. Aí fui participar do centro acadêmico, Clóvis Bevilacqua, da Faculdade de Direito, e aí muita política, muita discussão. Era professor de OSPB, Organização Social e Política Brasileira, estudava formas de governo, sistemas de governo, Constituição, comparava o sistema político brasileiro com o sistema político dos países mais desenvolvidos, mais democráticos. E aí eu entrei naquela luta contra a ditadura militar, não é? E foi também o momento do surgimento do PT. O PT surgiu em 1980. Não é? Eu não entrei logo no PT, eu tinha dúvidas. Eu achava que naquele primeiro momento nós tínhamos que fazer com que o MDB, que se tornou o PMDB, chegasse ao poder, né? Porque já era um partido que tinha uma tradição de luta contra a ditadura militar. Mas em 86 eu me convenci que o partido da vez, o melhor instrumento partidário para pôr em prática as ideias que eu defendia era o PT, era o Partido dos Trabalhadores. Então eu já estou há 28 anos no PT, foi meu primeiro e único partido. E depois, com essas funções de todo, de deputado e de professor, você resolveu escrever livros, né? Você começou a escrever livro e depois começou a escrever livro em parceria, por quê? Tem tudo a ver o magistério, né? Você precisa ler, você precisa estudar para dar aula, né? Então eu sempre gostei muito de ler, sempre li muito, né? E comecei assim a me interessar por alguns assuntos específicos. Os primeiros livros foram muito mais compilações de organização de leis. Por exemplo, normas básicas da atividade cultural, né? Eu acho que foi o primeiro ou foi o segundo livro. Nós pesquisamos as leis de cultura do Brasil, leis nacionais e leis estaduais, e leis municipais de Fortaleza, né? E aí não havia nada desse tipo, e eu resolvi organizar com Humberto Cunha, que hoje é professor de Direito Constitucional, ele é um especialista nessa área de leis da cultura, e organizamos. Fizemos uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar os desvios dos recursos da educação, a CPI do Fundef, né, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental, isso em 1999. E aí eu fiz o relatório, eu era o relator, e transformei aquele relatório em um livro, para que as pessoas conhecessem a legislação de educação. Depois organizamos um livro sobre as leis da educação, leis nacionais e leis do Ceará de educação, né? E depois eu escrevi muito artigo nos jornais, e aí fiz 2 livros com artigos publicados na imprensa. Depois nós nos interessamos sobre a história de Fortaleza. De Fortaleza, né? com
com o Ayrton de Farias, Ayrton de Farias, que é um grande amigo, grande escritor. Ele tinha escrito o livro sobre a história do Ceará, que é um clássico, é um livro, eu considero o melhor livro de história do Ceará. Tem várias reedições. Não é? Reedições. Eu considero o melhor livro de história do Ceará. Sempre gostei muito e comentava, olha aí, vamos escrever um livro sobre a história de Fortaleza. Muita coisa você já tem até lá, na história do Ceará, você fala muito de Fortaleza. E aí resolvemos fazer, pesquisamos e aí fizemos juntos. Esse livro foi um sucesso, assim, esgotou, já fizemos 2 edições. Uma primeira foi pela Assembleia Legislativa e uma segunda pela Fundação Demócrito Rocha, não é? E agora, atualidades do Brasil e do mundo. Eu queria que você falasse, e que ideia é essa, que livro é esse? E a quem se destina? Esse livro é um xodó meu, é um sonho antigo. Porque, Jonas, eu gosto muito de ler escrevendo aquilo que eu acho que é interessante. Eu leio e guardo aquilo que eu acho que é interessante, né? Indicadores, números. Hoje você coloca no iPad, né? Você está ali, lê, você vai botando ali no iPad, organiza. Então, eu sempre tive vontade de colocar no papel, de forma organizada, aquilo que eu guardei. Então, eu tenho dados sobre os mais diversos assuntos que eu guardo, né? E como eu sou professor de História e Geografia, portanto, professor de atualidades, a gente chama até de quase uma disciplina, que hoje o Enem, né, se utiliza muito. Você sabe que o Enem ele tem as questões interdisciplinares, contextualizadas, né, e tem muita atualidade no Enem. E aí, bom, um dia eu vou escrever um livro para organizar isso que eu venho guardando há tanto tempo. Então, analisei as questões do Enem, também de concursos públicos. Hoje, quase todo concurso público exige atualidades. E aí nós organizamos. Eu consegui organizar. Você começou aqui falando de política, né? Exatamente. Começou, aí inclusive, com Getúlio Vargas. Exatamente. Né? Aí são 120 temas. 120 temas organizados em 15 capítulos. Esse primeiro aí é o capítulo sobre política, né? É verdade. Aí o que é que nós procuramos? Eu fiquei pensando, 2014, vamos ver aqui as efemérides, né? Vamos ver aqui o que é que se comemora. Eu comecei, 60 anos do suicídio de Getúlio Vargas, 1954. Então, vamos falar sobre os 60 anos, escrever sobre os 60 anos do suicídio de Getúlio. Aí eu trato da Revolução de 30, do seu primeiro governo de 30 a 45, de como é que era o Brasil naquela época, quais as forças políticas, falo do golpe de 37, né? Ali se implanta uma ditadura, acaba a democracia no Brasil, ele fecha os parlamentos, acaba com os partidos políticos, 37 a 45. Aí trato do seu retorno em 1950, né? Que aí ele vem pelo voto popular até 54, com aquela crise, a oposição que ele sofria, sobretudo de Carlos Lacerda, da UDN, né? E falo do suicídio, e eu sempre tentei nesse livro, você vai observar aí, de mostrar os aspectos positivos e os aspectos negativos, as críticas, versão e contraversão, né? Eu sempre tento fazer o contraditório para que as pessoas possam, a partir do seu senso crítico, ter a sua opinião. Né? Você vai ver aí, por exemplo... você termina aqui com o que mudou nas manifestações. Exatamente. Que são absolutamente atualidades, né? Total. Quer dizer, aquelas manifestações de junho do ano passado, né? E eu coloco justamente o que foram aquelas manifestações, quais os grupos que participaram, o que mudou, a reação do governo com as manifestações. Uma coisa interessante, por exemplo, você vai ver aí, por exemplo, eu trato da AP 470, da Ação Penal 470, mensalão. Inclusive eu coloco aí, entre parênteses, mensalão. É verdade. E coloco exatamente corrupção, o que é que aconteceu. Corrupção. Então eu coloco exatamente o que é que aconteceu. A denúncia, né, da compra de apoio político lá na Câmara dos Deputados. Trato exatamente como é que o Poder Judiciário julgou, né, tipificando aqueles crimes, as penas, né, e coloco também a versão da defesa, que não foi compra de apoio político, aquilo ali foi financiamento ilegal de campanha, o chamado Caixa 2. Então, eu tento, claro que ninguém é totalmente imparcial, isso não existe, imparcialidade total, mas eu tento ser o mais imparcial possível.
né? Porque quem está escrevendo aí é o professor, não é o deputado. Então, eu quero mostrar os dois lados da moeda, né? A versão, a contraversão, o contraditório, para que as pessoas realmente possam saber exatamente o que é que aconteceu, as versões que surgiram na imprensa, para poderem, através do seu senso crítico, terem as suas conclusões. E na economia, professor, que é o segundo tema aqui, isso é o que foi que mudou na economia. Hoje a economia não tem mais. Porque antigamente você recebia uma notícia de que alguma coisa estava acontecendo no país quando vinha de navio a carta, né? É verdade. Hoje é instantâneo, né? Se acontece qualquer coisa no planeta, até as redes sociais, inclusive, elas tomaram conta, né? Exatamente. E divulgam tudo. E como é que as pessoas podem os princípios da economia não valem mais nada, não. Ela pode mudar e tornar um caos no mundo. Um fato, por exemplo, um efeito borboleta pode destruir a economia? Pois é, eu trato muito isso no livro, inclusive eu tento explicar os conceitos, né? Aí eu trato de balança comercial, balança de contas correntes, balança de pagamentos, dívida pública, né? Eu mostro os parâmetros hoje da macroeconomia, e inclusive mostro que tanto a Dilma como o Lula seguiram as regras macroeconômicas definidas pelo segundo governo da FHC, Fernando Henrique Cardoso. Aí eu trato ninguém acreditava que ele faria isso. Pois é. Né? Aí eu trato aí de metas de inflação, de câmbio flutuante, eu trato aí de responsabilidade fiscal, né? Eu tento mostrar os conceitos, né? E tento dizer, pelo menos colocar duas versões do mesmo fato, porque realmente, se você hoje entra na internet, você sai com uma opinião, aí daqui a pouco você entra em outro portal, é outra coisa, uma revista semanal, trata o mesmo fato de forma totalmente distinta, né? Se você lê uma Veja, se você lê uma Carta Capital, o mesmo fato com uma versão totalmente diferente. Então, e isso faz parte dessa tempestade de informações que a gente tem. Eu trato aí de um capítulo sobre internet, marco civil da internet, o que a gente chama cyberespionagem, né? Esse caso Snowden, né? Esse agente lá da Agência Central de Informações lá dos Estados Unidos, que revelou toda essa espionagem que o governo americano fazia em vários governos, inclusive no brasileiro, em várias grandes empresas, inclusive da Petrobras. A gente mostra justamente isso também nesse livro. Ou seja, quando você fala em Petrobras, você está falando de energia? Isso tem alguma coisa a ver? Tem. Eu trato, Petrobras eu trato duas vezes, né? Primeiro eu trato ainda, quando eu escrevo sobre Getúlio, mostro que nos anos 40 houve um grande movimento, sobretudo da juventude, também dos intelectuais, artistas, a campanha do petróleo é nosso, né? Pois é, havia interesse de grandes empresas americanas, inglesas, de explorar o petróleo brasileiro. E houve um movimento nacionalista de que o Brasil deveria ter uma empresa estatal, né, com monopólio da extração, do refino, né, do transporte do petróleo. Então, em 1953, Getúlio Vargas cria a Petrobras. E aí eu mostro que a Petrobras é uma das maiores empresas do mundo, mostro o lucro da Petrobras, mostro onde é que ela está explorando o petróleo, né, aí trato de pré-sal, esse grande ganho para a economia brasileira, que foi a descoberta do pré-sal. Hoje já significa 20% do petróleo explorado no Brasil é do pré-sal. Você imagina, por exemplo, Jonas, um campo de petróleo que é do tamanho do Ceará. Tem 149 mil quilômetros quadrados, essa área do pré-sal que vai ali do litoral do Espírito Santo, praticamente ali o litoral de Santa Catarina, né? E aí eu mostro a crise da Petrobras, a CPI da Petrobras, que está acontecendo no Senado Federal, no Congresso, né? Mostra as denúncias, a denúncia de superfaturamento da refinaria de Abreu Lima, aquela compra lá da refinaria da refinaria de Pasadena, lá nos Estados Unidos, qual é a denúncia, a defesa da Petrobras. Enfim, eu trato mostrando a importância estratégica da Petrobras, mas mostro também as denúncias de que há possibilidade de ela estar sendo mal gerida, né, com interesses políticos e tal. Professor, e aqui no capítulo sobre políticas sociais, você fez um balanço completo aqui, desde
do ProUni, Enem, Pronatec, Minha Casa Minha Gente, etc. Isso está muito atualizado, né, dentro desse contexto. Tá, né? sim. Eu penso, Jonas, que nós temos que reconhecer, né, o avanço que aconteceu na educação brasileira nos últimos anos. Em praticamente 12 anos, veja, a escola técnica, por exemplo, e é um primor, né, de educação que se faz lá. A escola técnica foi criada Sempre foi, né? Sempre foi, em 1909, do governo Nilo Peçanha. De 1909 a 2002, foram criadas 140 escolas técnicas no Brasil. De 2003 até agora, até 2014, até o final deste ano, nós vamos ter 562 escolas técnicas. Ou seja, nós quadruplicamos as escolas técnicas, aumentamos em 400% em apenas 12 anos. É uma revolução isso. Você imaginar, por exemplo, que no Ceará só tinha 3 escolas técnicas: Fortaleza, Juazeiro do Norte e Cedro. Hoje nós já temos 29 escolas técnicas espalhadas em todo o estado do Ceará, com educação superior e com educação profissionalizante, educação profissional com ensino médio. Ensino superior, nós aumentamos em 12 anos 150% o número de matrículas. Hoje nós temos 7 milhões de universitários no Brasil. Isso é uma revolução, né? E tem um detalhe, nós só temos, e eu coloco esses dados no livro, apenas 17% dos jovens entre 18 e 24 anos cursando o ensino superior. A nossa meta em 10 anos, com o Plano Nacional de Educação, é chegar a 33% dos jovens entre 18 e 24 anos. O que ainda vai ser pouco, porque hoje na Europa, nos Estados Unidos, nós temos 50%, 60% desses jovens cursando o ensino superior. Então nós temos que crescer muito ainda o ensino superior no Brasil. Portanto, que o governo, corretamente, cria o ProUni, eu trato dele aí, né, dando bolsas de estudo de 150% para os melhores alunos do ensino médio público que não conseguem entrar nas universidades públicas e vão estudar em boas faculdades, centros universitários e universidades privados, não é? Como é o caso aqui da Faculdade da Grande Fortaleza e outras boas faculdades que nós temos aqui no Ceará. Graças ao ProUni, o aluno de baixa renda está estudando em boas instituições de ensino superior privadas. Professor, aqui quando você fala de infraestrutura, tem gente que diz, não, eu não quero esse negócio de infraestrutura não estou preocupado com isso não, mas essas infraestruturas são, eu lembro que a gente ia para Icapuí numa estrada carroçal, hoje ela é asfaltada e duplicada. Vai ser duplicada até Aracati. Né? E a turma parece que esquece disso aí, né? Como o Brasil cresceu nessa infraestrutura, a importância do São Francisco, e eu queria que você falasse um pouco do legado que essa Copa do Mundo pode deixar, que as pessoas ainda não estão encontrando esse nó górdio, não estão enxergando essa luz. Eu trato da Copa do Mundo, como eu trato também da Olimpíada de 2016, mostrando a importância que tem para o Brasil. Jonas, basta você ir a Brasília, ir ao Rio de Janeiro, você vai ver o que aconteceu nos aeroportos dessas grandes capitais brasileiras. Muitos deles foram duplicados, alguns estão sendo triplicados. Lamentavelmente, devido a problemas aqui da Infraero com as empresas, a empresa que ganhou a licitação aqui em Fortaleza, houve uma paralisia da obra. A obra está paralisada em Fortaleza, mas nós temos aeroportos de primeiro mundo hoje no Brasil, né? E isso só foi possível agilizar, né, a ampliação desses aeroportos por causa da Copa do Mundo, porque o governo facilitou, emprestou recursos, não é? O governo, em parcerias com empresas privadas, conseguiu melhorar muito a infraestrutura de transportes no Brasil. Basta ver, por exemplo, a duplicação de avenidas, BRTs, que é uma coisa nova, né? Como muitas capitais hoje já têm BRTs, e isso é coisa dos últimos anos, sobretudo por causa da Copa do Mundo. Aqui mesmo em Fortaleza, nós agora, no porto do Mucuripe, nós temos um terminal de passageiros. Que não existia. Não existia. Se ali o terminal aqui do Porto Mucuripe
era o mesmo para carga e para passageiro. Agora tem um terminal específico, né? Então, em muitas cidades foram feitas obras, as mais diversas, Você não sobretudo... Você não acha que a transposição do Rio São Francisco já devia estar concluída há muito tempo? Acho. É uma obra extremamente estratégica. Primeiro, preciso destacar que foi uma decisão política do presidente Lula, né? O presidente Lula foi quem começou essa obra da transposição do São Francisco. Ou seja, é uma obra estratégica porque ela tem 2 eixos, é uma obra cara, 8 bilhões de reais é a previsão desta obra, mas ela vai fazer com que algumas bacias hidrográficas permanentemente tenham água. Então, vai trazer água da bacia do São Francisco para a bacia do Jaguaribe. Aqui no Ceará, por exemplo, nós temos aí o Cinturão das Águas, que é uma obra pensada ainda no governo Tasso Gereissati e que teve continuidade no governo Cid Gomes, e nós vamos ter as bacias hidrográficas do Ceará interligadas, e isso só vai dar certo porque vai vir água da bacia do São Francisco para manter de forma estável, né, de forma permanente, perene, os nossos rios. Então, isso é um avanço extraordinário. Claro que não vai resolver totalmente o problema da seca, não vai ter água em todo canto, mas vai diminuir muito o sofrimento dessas pessoas de vários municípios, né, e vão se servir, né, dessa integração do São Francisco e do Cinturão das Águas. Com certeza. Se você prestar atenção, antigamente, quando tinha uma seca, né, dezenas de milhares de pessoas invadiu as cidades grandes para isso. Você não vê mais ninguém Exatamente. Na rua, porque já tem água no seu município. Isso, tem água, e aí, inclusive, eu trato da seca, né? Trato da seca nesse livro, mostro que o governo conseguiu fazer um projeto interessante, que é das cisternas de placa. A Igreja Católica fez uma grande campanha para que no Nordeste nós pudéssemos implantar 1 milhão de cisternas de placa para justamente colher essa água da chuva para a cisterna, né, a partir dos telhados das casas. Hoje nós temos 700 mil. Houve um grande avanço. Poços foram cavados, né, em todo o Nordeste. Agora, ainda nós precisamos investir muito mais, é preciso fazer muito mais. Agora você lembrou algo muito interessante. Antigamente, quando havia uma seca, aqui no Ceará, por exemplo, de 79 a 84, nós tivemos 5 anos de seca. Ainda naquela época, a gente via pessoas nas esquinas, né, esmoléus, gente que via do interior, a gente percebia que aquele era um homem do interior, com seu chapéu de palha, pedindo esmola, as cidades inchando. Hoje você não vê isso. Não vê isso. E também por causa dos programas sociais. E eu trato aí do Bolsa Família, né, trato aí do Minha Casa Minha Vida. Eu mostro a importância que tem esses programas sociais, a Previdência Social, o salário mínimo, que aumentou 70% a mais do que a inflação, e o aposentado rural recebe esse salário mínimo, e isso, de certa forma, mudou muito a cultura do interior. Hoje, um idoso no interior, ele muitas vezes é o principal personagem da casa. Porque ele é que ganha dinheiro. Ele, né? Ficou mais bonito, ficou mais rico. Né? Mas, deputado, o seu livro que foi lançado lá na Assembleia, quando a reportagem foi fazer uma matéria que está sendo exibida enquanto a gente está falando aí, então disse que não tinha lugar para ninguém lá, as pessoas ficaram do lado de fora, né? Eu acho que foi um evento muito bom, tinha muita gente, muitos amigos, muitos professores, intelectuais, escritores, políticos, né? Alunos. Graças a Deus foi muito bom o lançamento, e esse livro ele vai estar nas principais livrarias, isso, né, é informação importante, de Fortaleza, né, e das grandes cidades do Ceará. E um detalhe interessante, a editora, que é uma boa editora, Armazém da Cultura, ela vai levar esse livro para os outros estados. Porque esse livro ele é muito interessante, como eu falei, são 120 temas. A gente trata de política, economia, meio ambiente, energia, política nacional, política internacional. Eu trato aí de uns 30 países, os principais fatos que nós estamos lendo nos jornais, vendo nos noticiários, eles estão aí, analisados, causas, consequências, não é? Então tem pelo menos uns 30 países que eu trato, coloco o mapa dos países para a pessoa se situar no mundo, onde é que está.
Portanto, eu acho que é um livro muito interessante para preparar a juventude para o Enem, para os concursos públicos, né, que estão exigindo a atualidade. E para aquelas pessoas que querem estar atualizadas. Ler uma notícia e entender. Porque se você hoje está assistindo o noticiário, fala lá do Afeganistão. Pô, mas onde é que fica o Afeganistão? Eu coloco aí, coloco no mapa, falo do Afeganistão, o problema econômico, religioso que lá existe, falo do Iraque, da Síria, do Irã, não é? Falo da Irmandade Muçulmana lá do Egito, mostro que foi a Primavera Árabe, esse movimento político que aconteceu no norte da África, no Oriente Médio, né? Países onde o islamismo é a religião predominante. Por exemplo, eu trato da divisão do islamismo. A gente às vezes fica vendo na televisão, quem são esses sunitas? Quem são esses xiitas? Por que o islamismo é dividido? Eu trato disso. Mostro como é que surgiu o xiita, como é que surgiu o sunita, como é que aconteceu essa divisão. Trato também da Igreja Católica, falo do Papa Francisco, né, que veio rejuvenescer aí a Igreja Católica, né, ter uma preocupação mais social, porque a Igreja tinha deixado meio de lado a questão social, e o Papa Francisco volta com um discurso renovado. Né. Trato também do problema do cristianismo entre católicos e protestantes na Irlanda, não é? Mostro aí a divisão, enfim. Com certeza. Deputado, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais aqui no programa Destaque da FGF TV. Eu só quero agradecer, Jonas, pela sua gentileza de ter me convidado e dizer que foi um debate muito interessante que nós tivemos aqui. E o livro é isso aí, é muita coisa. Nós falamos aqui de muitos assuntos, porque o livro é isso. A ideia dele é ser uma síntese, é realmente um conhecimento rápido. Né? Não dá para aprofundar tantos temas, já que são 120 temas. Mas um prazer muito grande estar aqui com você. Agradeço muitíssimo a sua presença aqui no programa Destaque, que volta na próxima semana com outra personalidade em destaque aqui pela FGF TV, o seu canal Universitário de Fortaleza. Este programa é exibido na íntegra também na nossa página aqui na internet, www.fgf.edu.br, onde você encontra este e outros programas gravados e produzidos pelo canal Universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.